Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez em nosso canal. Nós hoje vamos falar mais uma vez de uma cura, né? Então, seguindo aí a nossa caminhada dos estudos aí dos ensinamentos de Jesus, hoje mais uma vez vamos falar de uma cura. E estamos muito felizes por ter vocês aqui conosco e de compartilhar esses ensinamentos. Não temos a missão ou a intenção de sermos perfeitos, tá bom, gente? Então, se em algum momento a gente errar, vocês nos desculpem, nos perdoem a falha e, por favor, entrem em contato, falem aí com a gente para que a gente possa se corrigir e até aprender com vocês, tá bom? Mas então, hoje vamos falar sobre o cego de Betsaida e vamos procurar aprender um pouquinho mais com essa passagem que está em Marcos, versículo 8, 22 a 26. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, de clicar no sininho, tá bom? Meu nome é Saulo, mais uma vez estamos aqui felizes em estar com vocês. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. É uma alegria estarmos aqui para que juntos possamos estudar os ensinamentos de nosso querido Mestre Jesus. E hoje, então, vamos falar sobre a cura do cego de Betsaida. Eu vou fazer a leitura. Então, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Gente, então, vamos então, como a gente sempre faz, colocar a passagem no seu local histórico, né? E tentar trazer para vocês aí o que a gente consegue extrair dessa passagem, né? Betsaida era uma aldeia pesqueira, né? Em hebraico é Casa da Pesca, e era situada a nordeste do Mar da Galileia, tá bom? Era alguns quilômetros de Cafarnaum e era a terra do apóstolo Pedro, Filipe e André, né? Então, localizamos aí aonde aconteceu a cura, né? E a gente pode começar essa cura pelo gesto de solidariedade, né, Rosa? Veja que diz assim, ó: trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então os amigos se reuniram e levaram o cego até Jesus. Isso é um gesto de solidariedade, né? Cooperação com aquele necessitado. E aí não explica, né, quantos eram esses amigos. Não diz os nomes, só diz que levaram, né? Levaram, E aí, gente, a gente está num momento tão difícil, né? Num momento tão complicado, onde milhares de pessoas partem para o plano espiritual diariamente. São tantas famílias, né, nesse processo de luto, nesse processo de despedida. São tantas famílias em luta com seus entes queridos nos hospitais, em casas, em casa com eles em isolamento. Então é importante que a gente lembre do gesto de solidariedade. É importante
Porque é importante a gente lembrar que a manifestação de amor ao próximo, né, atravessa todos os tempos, gente, e deixa as marcas na pessoa, né? Então é preciso que a gente se solidarize, que a gente tenha um senso de caridade, né? Que a gente possa então fazer esse ato a cada dia. Não importa se... Não estou falando só da pandemia, não só desses que tão sofrem hoje, né, Rosa? Mas se você, mesmo que você não conheça ninguém que esteja passando por esse processo, que é uma coisa difícil, né? Hoje em dia, mas com certeza há pessoas necessitadas próximo de você. A fome está assim atingindo o nosso país com muita força, né? Há muitas misérias ocultas próximo a você. Basta você procurar, ter atenção que você vai achar. Sim. E lembrando, antes de darmos continuidade, né, a essa tão importante colaboração, solidariedade, a prática da caridade para os nossos irmãos, os nossos semelhantes, vamos lembrar que todas as curas que Jesus fez, né, tudo aquilo que ele, todas essas práticas de curas que ele operou, vale a pena aqui lembrarmos que, em primeiro lugar, foi devido à sua poderosa vontade. Ele queria, ele fazia questão, né? Então aquela sua poderosa vontade, aliada àquelas suas energias magnéticas elevadíssimas, de elevadíssimos poderes, a sua energia magnética, o seu magnetismo curativo, equilibrante, harmonizador. Então, e também o seu imenso amor. Tudo isso ele colocava em prática ao efetivar essas curas. Então, uma vontade poderosa, o seu magnetismo do mais alto padrão vibratório, aquela energia curativa, e o seu amor que ele sempre demonstrou através deste amor. E falando em amor, a prática da caridade, solidariedade, gostaríamos de mencionar aqui um verdadeiro missionário através da prática da caridade, aquele irmãozinho, o padre Júlio Lancelotti, ali na cidade de São Paulo. Há 35 anos ele está ali na paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, na cidade de São Paulo. Este irmão, ele tem se doado, além de levar a palavra, né, de Jesus através da sua paróquia, ele leva também o alimento para o corpo, ele leva o alimento do espírito e leva o alimento do corpo, assistindo aqueles irmãos, a população de rua. Se vocês se interessarem por esse verdadeiro missionário do Cristo, ele já deu várias entrevistas e ele ficou também bastante conhecido em um processo em que a Prefeitura de São Paulo fixou pedras, paralelepípedos embaixo de um viaduto ali para evitar que essa população de rua se abrigasse ali. Foi um ato assim muito comentado e padre Júlio Lancelotti, inconformado com aquilo, ele se dirigiu até lá e pegou de uma marreta e começou a quebrar essas pedras que foram ali fixadas para que esses irmãozinhos desvalidos da sorte, essa população de rua tão carente, fizessem dali uma morada ou um local onde eles pudessem se abrigar, seja do sol, da chuva, do frio. Então, a gente estava falando, né, Rosa, da solidariedade, né? Você estava dando esse exemplo tão bonito do padre Lancelotti. E então é preciso que vocês, que todos nós, que vocês não, mas que todos nós
se solidarize, né? Que é importante saber que não basta não fazer o mal, precisa se fazer o bem. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, traz uma passagem muito bacana para esse contexto. Ele fala assim, ó: não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. É muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservássemos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas. E acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas. Ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Então veja, o problema é que nós vivemos várias reencarnações, mas várias encarnações apegados a defeitos, né, Rosa? A viciações, a imperfeições, a paixões tão antigas em nós, e é tão difícil a gente abandonar isso, né? Que é preciso que realmente a gente comece a fazer esse esforço verdadeiro de praticar o bem, né? De fazer essa prática diferente a partir de agora. Então, caminhando um pouquinho mais à frente na passagem, eu queria trazer que diz assim: e rogaram-lhe que lhe tocasse, né? Na passagem diz que os amigos rogam a Jesus para que ele tocasse. E esse trechinho fala então da intercessão que todos nós podemos fazer, né? Que a gente, se a gente tiver impossibilitado de atender diretamente, né, a pessoa que está ali necessitada, não se envergonhe em rogar, em pedir, em pedir a ajuda, em fazer com que chegue esta intercessão, né, a quem possa ajudar a essa pessoa, né? Se essa rogativa não possa chegar a alguém material, se essa rogativa ela fica além, não esqueça de fazer uma boa oração do coração, né? Para que a gente possa fazer que essa rogativa chegue a Jesus. Sim. Né? Nós sabemos o poder da oração, da rogativa sincera, amorosa, como nós sempre falamos, não é, Saulo? E os benfeitores sempre nos orientam. Pouco importa, não precisa ser nada decorado, né? Palavras elaboradas, frases eruditas, não. O que importa é a expressão do nosso sentimento, através da nossa fé raciocinada, que nós possamos rogar humilde e amorosamente por os nossos irmãos necessitados. É uma verdadeira prática da caridade. Sim, a gente com certeza não consegue efetivar as curas que Jesus fazia, né? Mas rogue a Jesus, a Doutor Bezerra, a Mãe Maria, rogue, faça a sua oração, faça a sua rogativa. Não perca a sua fé, né? Essa fé raciocinada, essa fé que a gente precisa entender que não é uma fé que a gente fala do impossível, mas essa fé que a gente fala do coração, da rogativa, né? Que seja feito o melhor para cada um, que Deus possa levar
a sua misericórdia a todos, né? Entendendo que nós somos seres espirituais com uma experiência encarnatória, né? Mas sabendo que a gente sempre vai ter o amparo dos nossos irmãos espirituais que trabalham no bem, né? Sim. E essa rogativa, né? Podemos orar, pedir a cura. Nós sabemos que é um momento, como Saulo já disse anteriormente, muito difícil para todos nós, a nossa humanidade terrena. Podemos sim pedir a cura para os nossos amigos, parentes, ou mesmo para aqueles todos que estão, né, sofrendo com esta pandemia, mas para aqueles que não têm ainda possibilidade de receberem esta cura, vamos orar para Deus, a Jesus, que lhes dê paciência, tolerância e, sobretudo, resignação. A resignação é a não revolta, a não inconformação, porque nós sabemos que nada nos acontece por acaso, mas que Deus leve esta resignação tanto para aqueles que ainda não conseguem esta cura momentânea e também para os familiares, entes queridos que, ao verem seus entes queridos partindo de uma maneira tão dolorosa e difícil, não haja a revolta contra Deus, contra Jesus, dizendo muitas vezes, né? Mas eu orei tanto, eu pedi tanto a Deus e a Jesus, e no entanto, Deus levou o meu pai, a minha mãe, meu filho, meu ente querido, para que a doutrina espírita esteja neste momento nos dando todo o respaldo necessário, nós entendermos que esta cura muitas vezes não pode ser efetivada no plano físico, no corpo físico, material. Que nós entendamos e aceitamos que tudo tem um propósito, Sim. que a justiça divina seja feita não de acordo com a nossa vontade, mas com a vontade de Deus, nosso Sim. Pai. Que nunca seja o nosso capricho, a nossa vontade, mas que seja a vontade de Deus, né? E que a gente entenda que as nossas vicissitudes, os nossos problemas, as nossas dificuldades são misericórdia divina, né? E aí, passando um pouquinho mais à frente, Jesus então toma o cego pela mão, né, e leva ele para fora da aldeia. Veja, aí também tem um simbolismo. Quando Jesus toma o cego pela mão e tira o cego da aldeia, Jesus está fazendo o que com essa ação, né? Jesus está então movendo o cego do foco do seu problema, do foco da sua vivência, e buscando que ele tenha uma nova vivência, né? Que ele possa se afastar daquilo que estava lhe trazendo, lhe mantendo naquela situação. Então, é também uma base para nós, para a gente poder enxergar que nessa ação, Jesus pede para que haja a nossa renovação. A cura, toda cura é preciso como base a nossa renovação. Porque senão, gente, não é verdadeiramente uma cura, mas apenas um afastamento de um problema momentaneamente, né? E para que haja realmente a cura, é preciso acabar com a ação que leva àquele efeito. Ou seja, para que uma reação acabe, né? Para que algo possa acabar, precisa se terminar com um fato gerador daquilo. Então é assim conosco também. Para que nossos problemas acabem, a gente precisa fazer cessar aquilo que está gerando os nossos males. E os males das nossas vidas, 90 e poucos %, vamos dizer assim, são gerados pelos nossos atos, são consequências dos nossos próprios atos. Sim. Né? Então, a gente precisa fazer sempre a mudança. Sempre é preciso fazer a nossa mudança interior. É sempre
fazer a nossa reforma. Então, nesse ato, Jesus também começa a fazer a mudança, né, do cego, né? Exato. Então, o processo de cura, ele começa desligando dessas causas. E aí a gente vai mais à frente, né? Jesus passa, então, né, a saliva nos olhos, né? Passa a mão nos olhos, esfrega a saliva. Ali é propriamente o ato do magnetismo, né, de Jesus, que era algo extraordinário, né? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes, em muitos casos espíritas, a gente encontra médios fazendo verdadeiros milagres, né? Mas é importante a gente lembrar que se tratava de Jesus. Naquele ato era o nosso governador planetário, né? Então imagina a capacidade, né, desse homem luz tinha, lembrando, né? que esses milagres, como você disse, alguns médicos fazendo verdadeiros milagres, nós sabemos que tudo provém de Deus, Sim, né? E de sim, sim. Jesus. E que esses milagres são explicados hoje pela nossa Pela doutrina ciência, espírita, sim. pela ciência, e que pela doutrina espírita, explicando ali esse magnetismo que o plano espiritual faz do médium um instrumento e operam verdadeiros, entre aspas, milagres, que hoje a ciência explica, né? E a nossa doutrina espírita também. E vamos lembrar, gente, foi bom a Rosa tocar, porque na verdade essa ação é sempre do plano espiritual, né? Nós médios somos meros instrumentos. Então não vamos, fica sempre o recado para que não haja adoração de ninguém, de nenhum médio, de nenhum ser humano, porque somos apenas instrumentos, tá? Nada disso seria possível se não fosse a ação do plano espiritual sobre nós, plano espiritual superior, sobre a seara do Cristo, né? Que está aí sempre nos ajudando, Dr. Bezerra de Menezes, enfim, tantos irmãos que vêm em nosso auxílio, né? Nós, médios, somos apenas instrumento, né? Como o nosso irmão Chico falava, que ele era a caneta, né? Ou o carteiro que apenas entregava as cartas, né? Então somos apenas instrumentos. Mas voltando aqui para nossa passagem, então você vê que Jesus, então naquele momento traz o recurso do magnetismo, né? Mas logo após a passagem que ele faz essa cura, ele pede ao cego para que diga, ele pergunta, ele questiona o cego, né? O que você está vendo, né? E ele ainda diz, não, eu estou vendo como árvores, tudo como se fossem umas árvores que se movimentam, ou seja, ele vê meio que embaçadas, as pessoas meio que embaçadas, além de ser um processo comum hoje, né? Da questão da vista, quando ela está retornando realmente se algo dessa forma mesmo, embaçada, cientificamente falando, mas veja que Jesus interpela o doente e permite que ele fale a forma dele. Então veja aí neste ato como o exemplo de como nós precisamos respeitar o próximo, né, Rosa? Respeitar o livre-arbítrio do outro, entender o estado do outro, entender o que está acontecendo. Então, quando a gente está fazendo a cura, é preciso a gente entender o outro, precisa entender quem é aquele paciente que está comigo, como é que ele está se sentindo, como é que ele está reagindo, né? Então, Jesus traz esse exemplo, né? Nesse momento, né? Então ele diz, e aí depois ele novamente ele questiona, e aí ele já diz, não, agora eu já estou vendo nitidamente, né? Melhor. Quer dizer, a cura não foi efetivada assim no primeiro passo, né? Primeiro ele fez uso da saliva e perguntou, e ele foi honesto e sincero, né? O cego disse, não, eu ainda estou vendo tudo meio embaçado. Então Jesus usou de mais um recurso, aí impondo as mãos,
Aí sim, o cego diz, agora sim. E graças a Deus, agora eu estou vendo nitidamente. Sim. E depois que o cego então vê nitidamente, ele diz, então agora afaste-se da aldeia, não volte lá mais. Isso, quer dizer, Né? Ou seja, se mantenha nessa sintonia nessa. vibratória mais elevada, Sim, para que a cura para que a realmente... cura realmente pudesse se manter, né? Então, Exato. é aquilo que a gente sempre fala, é preciso haver a mudança, porque se você voltar a fazer tudo errado, os males voltam, né? Então, Jesus, já sabedor disso tudo, né, diz, olha, não volte à aldeia, né? Então, mantém o cego naquela nova energia. Então, veja, houve 3 passos aí, né? Primeiro, a mudança, quando Jesus tira ele da aldeia, a mudança da atitude. Depois, a aplicação efetiva do magnetismo. E depois, a manutenção disso através da renovação, da continuação da renovação dos seus atos, Isso. né? Da sua energia, né? Sim. E depois ele agradecido, ele segue a Jesus. Então ele serviu, ao mesmo tempo ele serviu, esse cego serviu de exemplo para os outros que estavam ali assistindo a cura. Ele, num ato de gratidão, ele segue, vamos dizer assim, nas pegadas de Jesus. Ele, como se através da sua transformação, ele servisse de exemplo para outros que estavam ali assistindo. Então, que nós também possamos ser este exemplo, não é, Saulo? É verdade. Através das nossas ações, das nossas atitudes, de nós termos mais cuidado, ao olhar o próximo, não apontarmos os seus erros, mas procurarmos ver as qualidades que todos já possuem. Por mais imperfeito que seja, cada um tem uma qualidade. Nós sabemos pela centelha divina que habita dentro de nós. Então, ele serviu de exemplo para que outros também pudessem, né, fazer esta reforma íntima, passar a ter uma vida mais regrada, sem exigir tanto do outro, mas exigir mais de nós próprios, nós mesmos. Precisamos, nesse momento, ter a humildade, né, Rosa? Exato. Então, precisamos ser humildes e entender que se estamos aqui, em momento grave ainda, né, da nossa passagem humana, do nosso planeta, um momento de transição, se ainda estamos aqui lutando pela nossa renovação, é porque temos enganos a superar. Sim. Porque temos problemas a corrigir. Sim. Então, Todos nós. então se todos nós que estamos aqui precisamos nos humildar e dizer, eu preciso fazer a minha mudança, né? Eu preciso mudar a minha sintonia. E Emmanuel, mais uma vez, eu gostaria de citar, no livro Pão Nosso, fala assim, ó, homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamentos nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Então, Emmanuel, assim, como um espírito, né, que nos traz tanto ensinamento, ele mostra que precisamos ter olhos, né, para poder enxergar a nós mesmos, né? Parar de enxergar o mal em tudo, né? Parar de enxergar o mal nos outros, pararmos de julgar o próximo e que a gente possa, então, contemplar a nós mesmos, né? Que a gente possa olhar os nossos problemas, né? Mas não com um sentimento
de culpa ou com um sentimento de derrota ou com um sentimento de vitimismo, mas com um sentimento de renovação, com um sentimento de olhar e entender, poxa, eu ainda sou assim, eu ainda preciso melhorar, eu ainda preciso me esforçar e fazer isso. Qual é o esforço, né, que eu devo empregar? Qual esforço eu preciso fazer agora para corrigir isso, né? Porque a gente precisa só ter boa vontade, né? determinação, né? E ter a humildade de encontrar em nós isso com alegria. Porque pode parecer até que assim, poxa, mas é tão difícil falar isso, né? Mas é preciso ter alegria em encontrar esses defeitos. Porque se a gente não encontra, a gente continua cegos para tudo isso. Exato. Né? Então, você gostaria também de trazer uma passagenzinha, isso, né? Gostaria, assim, do Vinha de Luz, né? Como nós sempre gostamos de citar aqui também de Emmanuel, pelo Espírito Franciscano Xavier, no item 34, que diz: não basta ver. Quase, não tudo, mas leremos uma parte. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Então, que a gente não peça somente facilidades, não é, Saulo? Cabe a cada um de nós, não é? O nosso empenho, a nossa boa vontade, a nossa determinação, os nossos esforços. Para seguir o Cristo não é fácil. Nós temos que primeiro vencer as nossas limitações. Porque não basta você aprender, não basta você, ou seja, você conhecer. Você pode decorar todos esses livros. Você pode decorar o Pentateuco, os mais de 200, 300 livros de Chico, mais um monte do Divaldo. Bom, enfim, uma infinidade de livros que estão aí à sua disposição. Você pode decorar até e dizer assim, eu conheço muita gente que diz assim, está na página tal, do livro tal, assim, assim. Tudo bem, é muito bonito, é muito bacana, mas é preciso vivenciar. Porque senão é como o Emmanuel diz aí, você vai saber, mas não vai vivenciar, não aprendeu, não se modificou. Então é preciso vivenciar, gente. É preciso se modificar. É preciso que esse ensinamento verdadeiramente entre em você. Procure fazer esse exercício. Não é fácil. Não é fácil. A gente convida vocês, sabe que não é fácil, porque estamos todos aqui, né, nessa luta diária de tentar fazer com que esses ensinamentos modifiquem a nós, né? Então é uma luta de você ficar todo dia falando, poxa, olha, errei de novo. Caramba, a minha mulher costuma, de vez em quando eu cito isso, que a minha mulher diz assim, caramba, Jesus já não te aguenta mais.
porque toda hora você diz Jesus, então, pô, caramba, ele já não aguenta mais você. Então, assim, mas é porque a gente, quando a gente, né, percebe que fez algo, né, a gente então tem que fazer assim, caramba, Vamos recomeçar. vamos recomeçar de novo. Jesus, me ajuda, me dê força para recomeçar novamente. E por que não pedir, né, fazer essa rogativa, como a gente viu hoje, que a gente pode sim rogar, fazer essa rogativa, mas para que a gente nos dê força, para que a gente possa se modificar, para que a gente possa verdadeiramente se corrigir, né, Rosa? Para que a gente possa se iluminar, né? Que brilhe vossa luz é justamente isso. Somos como carvões que precisa ser esmerilhado, prensado, forçado até virar pedra, né, diamante. Não é assim que vira o diamante? Através da pressão, é isso. Nós precisamos nos esmerilhar, nos pressionar dentro das nossas provações, das nossas vivências, mas buscando se renovar. Não adianta fazer tudo isso, senão vamos ficar aqui várias reencarnações, e quem sabe, a gente já sabe que o planeta está se modificando, né, Rosa? E aí, quem sabe você não vai ter outra oportunidade, em algum momento não vai ter mais essa oportunidade de estar aqui nesse planeta azul, maravilhoso, mas talvez num planeta mais primitivo para alavancar uma nova humanidade. E enquanto aquele que realmente se esforça, que procura se modificar, vai talvez continuar no nosso planetinha azul, num planeta já regenerado, e é o que a gente torce para que aconteça com todos nós. Não é isso, Rosinha? Que Jesus nos cure a nossa cegueira, mas a nossa cegueira espiritual agora, não é? Para que nós possamos enxergar as verdades eternas deixadas por Ele de maneira tão amorosa, nos fazendo sempre este convite: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. É verdade. Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, que Jesus possa estar sempre presente em nossas mentes, em nossos corações, sabendo que Ele é o nosso amigo, irmão, companheiro de todas as horas, que nas horas mais difíceis Ele está aqui conosco. Não nos esqueçamos de que Ele nos afirmou: eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Que nós tenhamos sempre essa certeza de que Ele nunca esteve ausente, bastando a nós acreditarmos. Temos esta fé cada vez mais alicerçada através do conhecimento, seja das leituras edificantes, a nossa fé através da nossa oração, e orarmos não somente por nós, nossos entes queridos, familiares, mas por todo o nosso planeta Terra. É isso. Então, fazemos a rogativa agora para que você faça a sua parte, né? Fazendo uma oração, né? Pedindo essa intercessão por todos que aí estão passando por essa problemática, né, da pandemia. Então, junte-se a nós estamos fazendo uma oração às 19 horas por todos aqueles nomes que chegam até nós no site, nos nossos grupos, e também por todos que estão passando na humanidade, né, por todos aqueles que a gente ainda não conseguiu, né, captar os nomes, mas nós também oramos por todos. Então, junte-se a nós, faça uma oração. Todos né? os dias. Todos os dias, às 19 horas. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ficam com Deus, que Jesus ilumine e ampare a todos nós.